é muito lindo. Então, se você é mãe, se você é dona de casa, não deixe ninguém te inferiorizar, você não se sinta menor por isso, você é um portal para a vida. O discurso feminista, ele é totalmente contrário a esse princípio bíblico. A palavra que a gente mais ouve no discurso feminista é empoderamento. E veja como o empoderamento é um conceito paradoxal, né? Completamente oposto ao conceito de sacrificar-se. Enquanto um busca poder, o outro busca o sacrifício, os atos de serviço. E a gente vê, às vezes, tantas mulheres que hoje têm apenas, vou colocar apenas entre aspas, a função da maternidade, de ser dona de casa, e se colocam numa posição inferior, né? Talvez até pelo posicionamento da própria sociedade, mas elas acreditam que aquilo é pouco, que aquilo é pequeno diante de tantas, né, infinitas possibilidades. E eu vi você falando e comparando, né, a maternidade, o fato da gente se doar, né, se doar tanto para gerar um filho, quanto em toda a educação e a formação que a gente tem, né, para cuidar, você comparando com Jesus, né, sobre tudo que ele fez para a gente, né, na cruz. E a gente fala, queremos ser como Jesus, e esquece que a maternidade é uma das maiores oportunidades da gente exercitar isso, né. Eu gostaria que você falasse novamente para quem não ouviu, porque é muito lindo. Então, se você é mãe, se você é dona de casa, não deixe ninguém te inferiorizar, você não se sinta menor por isso, você é um portal para a vida, é um portal que Deus escolheu para trazer o ser humano à vida. Olha que coisa mais linda, né? E a gente vai falar sobre isso também, a questão, né, do aborto, como liberdade, a gente está esquecendo do real sentido das coisas, do valor da vida, e a gente tem esse poder que Deus nos dá, essa possibilidade, né, de sermos esses portais. Estamos achando isso pouco, estamos achando né, que isso não vale a pena mais, que isso é besteira, que o mais importante é ter um cargo de poder, né? Então as pessoas estão se enganando, estão deixando ser enganadas, né, por uma sociedade, por tudo que está acontecendo, pelo marketing. Então, vamos entrar nesse assunto. Você mencionou, porque foi até uma publicação bem polêmica que eu fiz recentemente, onde eu falo sobre a carta a Timóteo, no segundo capítulo de Timóteo, no versículo 15, o texto bíblico diz o seguinte: a mulher será salva ao dar à luz, ou será salva pela maternidade, se permanecer fiel, com discrição, com modéstia, tem as demais trechos. Esse texto, ele vem logo depois de uma triste descrição sobre como o pecado entrou no mundo. Adão, Eva, o paraíso. E é interessante que esse texto fala sobre o pecado original, que trouxe toda a desgraça para a humanidade, e termina aí, no versículo 15, falando sobre uma alternativa, um caminho, não que o filho ou a gravidez ou o parto salvem a mulher. Não, quem salva a mulher, o homem, quem salva o ser humano é Jesus Cristo, né? A fé em Jesus Cristo. Mas não que isto salve, mas isto santifica. E a Bíblia também é muito clara em dizer que ninguém verá o Senhor sem santidade. Bem, há outro trecho que diz: sede santos, pois eu sou santo. Então, a busca pela santidade é uma característica da vida cristã. E o processo de santificação, ele é muito exemplificado na maternidade. Em vários momentos, Jesus, ao falar com seus discípulos, ele diz: olha, o maior é o que serve aos demais. O melhor, o primeiro, é o que se fizer o último. Tem muitos trechos da Bíblia sobre isso, né? Sobre atos de serviço. Há um momento em que Jesus vai lavar os pés de Pedro, né? Para ensinar a Pedro e aos apóstolos uma lição. Jesus diz: não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Ou seja, há uma relação entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício que nós podemos fazer uns pelos outros. Jesus Cristo disse: eu vim aqui para dar exemplo, eu me sacrifiquei, eu amei, eu servi, e vocês devem fazer isso também. O discurso feminista, ele é totalmente contrário a esse princípio bíblico. A palavra que a gente mais ouve no discurso feminista é empoderamento.
E veja como o empoderamento é um conceito paradoxal, né? Completamente oposto ao conceito de sacrificar-se. Enquanto um busca poder, o outro busca o sacrifício, os atos de serviço. Então, numa sociedade que é baseada no materialismo, inclusive afetado pelo materialismo histórico dialético de Marx, pelo materialismo ateísta, em uma sociedade que preza status, aparência, dinheiro, é óbvio que vai parecer que a mãe não está recebendo status, aparência, dinheiro. Mas eu tenho uma convicção, eu tenho certeza que a minha mãe, quando eu digo para ela que tudo que eu sou e que eu tenho, eu devo a ela e ao meu pai, eu tenho certeza que isso vale mais do que salário que ela poderia ter recebido e não recebeu, porque ela sempre foi dona de casa, vale mais do que título, vale mais do que diploma. Eu mesma, todos os dias, trabalho, acordo, eu e meu marido, e a gente pensa o tempo todo no que fazer, em como deixar uma marca na nossa filha. E se algum dia, lá na frente, a minha filha não puder dizer de mim, mesmo eu sendo tudo isso que você disse, empresária, escritora, historiadora, professora, blá blá blá, se mesmo eu tendo sido tudo isso, a minha filha não puder olhar para trás e dizer, minha mãe é meu maior exemplo, minha mãe é minha melhor amiga, eu devo tudo o que eu sou à minha mãe, ela me ensinou tudo, se ela não puder dizer isso de mim, tudo que eu fiz vai parecer menor. Aliás, é menor. Eu persigo um objetivo que é o de ser tão boa e tão grande quanto a minha mãe. Todo mundo precisa ser grande e bom usando o mesmo método que a minha mãe? Não. Mas todos precisam ser grandes e bons usando atos de serviço, servindo, se sacrificando. Não existe outra forma de ser grande de verdade. Então você vê, existem pessoas na história da humanidade que perseguiram o poder. Elas queriam ser poderosas. Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung. Essas pessoas queriam ser poderosas, elas perseguiam o poder. E hoje a gente olha para elas com desprezo, sociopatas, psicopatas, genocidas, enquanto que pessoas que se sacrificaram são vistas com honra. Então você tem quase todas as casas dos brasileiros, das famílias brasileiras, tem a imagem de algum santo. Quem são os santos? Mártires, pessoas que deram sua vida por um propósito. A gente tem, todas as cidades onde a gente andar, você vai encontrar uma rua, uma avenida, uma praça, Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Um cara que perseguiu o poder? Não, uma pessoa que perseguiu a justiça ao ponto de dar sua vida. Quem é Sócrates, o grande filósofo, né? Sócrates. Ele também é um protótipo do sacrifício de Jesus, é uma prévia, um arquétipo, porque ele também morreu em defesa da verdade. Então esse texto bíblico, a mulher será salva ao dar à luz, ela não está substituindo o sacrifício vicário de Cristo, mas está dizendo que a maternidade é um processo de santificação. Quando você está com sono, você está com sono e não dorme porque seu filho quer brincar. Quando você está com sono e não dorme porque seu filho quer comer. Quando você está com fome e não come porque seu filho está com sono. Quando você espera a sua comida esfriar para comer. Quando você gostaria de sair e de comprar uma coisa para você, mas não compra porque seu filho quer um presente, porque seu filho quer assistir um filme no cinema. Esses atos, é impossível você me dizer que isso não é uma forma de fortalecer o caráter da mãe. Eu sei que o pai também é muito importante. Aliás, os pais, eles fazem tanta falta que existem pesquisas, existem livros inteiros sobre os danos da ausência paterna. Tem até um livro que está publicado em inglês, não tem tradução em português, Estados Unidos sem pai. É um livro que fala sobre pesquisas relacionadas à ausência paterna. Os pais, eles são importantes e eles também praticam o seu sacrifício vicário, né? O seu sacrifício, que é um exemplo do sacrifício vicário de Cristo. Através de seus atos diários. Mas assim, a mãe, está escrito isso no texto bíblico, a mãe, de uma certa forma, tem o seu caminho facilitado na compreensão do que é o sacrifício. Eu não estou dizendo que é mais fácil para a mãe, pode até ser mais difícil, mas levando em conta que o caminho da santificação é um caminho difícil, aquele que tem um caminho mais difícil é aquele que provavelmente está no caminho certo. Então, a mãe, em vários momentos, ela sofre para dar prazer, alegria ou felicidade a outro. E o momento máximo disso é o próprio momento do parto. Quem passa por um parto sabe que a sensação é de quase morte. Você pensa que você pode morrer, dói tanto, é tão angustiante que você pensa... É uma dor, é uma coisa que dilacera você para gerar uma vida. Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu
para gerar vida. E, na verdade, ele não morreu de fato, porque Jesus Cristo não poderia ter deixado de existir, né? Porque a Trindade é feita por 3 membros. Então, Jesus Cristo, quando ele passa pelo sacrifício, pela morte, ele gera vida. Na Páscoa, a gente usa o símbolo, né? O pessoal, não tem nada a ver com coelhinho. Por que tem coelhinho, né? Entre várias razões. Porque o coelhinho, ele tem muitos filhos. Por que tem o ovo? O ovo é outro símbolo da vida, né? Dali vem a vida. Então, por que a gente usa símbolos de vida na Páscoa? Que é o momento em que Jesus está morrendo. Por que o símbolo é a vida? Porque a morte que gera vida, o sacrifício que gera vida. Jesus fala sobre isso em vários momentos. Quem quiser ser grande, seja o menor. E se realmente a sociedade acha que a mãe é a menor de todas as criaturas, porque ela é dona de casa, ou então siga o mandamento de Jesus, né, e observe como isso pode te levar à santificação. Mas é óbvio que eu não concordo com essa perspectiva, que é uma perspectiva feminista. E ela foi construída. Então, as mulheres não passaram do nada, assim, acordaram, meu Deus, ser dona de casa é horrível, e eu acho que eu quero vender alfinetes numa loja de alfinetes, eu quero vender roupa numa loja de roupa, eu quero vender perfume numa loja de perfume. Porque vem com aquele texto de que a mulher está se anulando sendo mãe. Está anulando o papel de mulher agora em nome do filho. Quanto que a gente vê isso? Essas revistas não se anulem. Você coisa horrorosa. Né? Anulando. Você está num momento ali que você está no papel principal ali, com maior responsabilidade, com uma dádiva, com uma bênção ali, né? E colocam como se a mulher estivesse se anulando quando ela está exercendo o papel de mãe. É um absurdo isso. É muito bom esse fato que você mencionou, porque ele me lembra da história da liberdade. Por exemplo, um peixe, ele deixa de ser livre por não saber voar? Não. Um pássaro deixa de ser livre por não saber voar. Da mesma forma, um pássaro que não sabe nadar, ele não deixa de ser livre, mas o que deixa de voar, sim. E assim, o que isso quer dizer? Comunica sobre a natureza. Qual é a natureza do peixe? É nadar. Qual é a natureza da ave? É voar. Então, essas duas criaturas só são livres exercendo a sua própria natureza, e não a natureza de outro. Se a maternidade é essencialmente feminina, a mulher pode e será livre exercendo a maternidade. Se o homem é essencialmente paternal, ele pode ser livre exercendo a paternidade. Não tem como a mãe ser pai e o pai ser mãe. Isso é fundamental, porque essa conversa que você está falando aí sobre anular-se, ela só serve para mulheres de elite. Por quê? Quando se comunica sobre mulheres no mercado de trabalho, sobre as alternativas que as mulheres têm, as pessoas começam a pensar em mulheres poderosas para servir como exemplo. Uma atriz, uma modelo, uma Kim Kardashian, uma dona da Magalu, né, a Luísa. Quantas mulheres, na proporcionalidade de mulheres que existem no Brasil, serão mega empresárias, poderosas, riquíssimas, famosíssimas, lindíssimas, maravilhosas atrizes? Quantas? Poucas, né? Então, se poucas mulheres serão isso, o que todas as outras mulheres deveriam perseguir? Para que nós fôssemos mulheres felizes, nós não poderíamos estar almejando algo que sabemos que só uma pequena parcela das mulheres vai alcançar. Deus não faria a felicidade algo sorteado para 2% da população. A felicidade tem que estar conectada ao descobrimento da nossa vocação, que seja algo que está acessível a todas nós. Se tem algo que é extremamente grandioso, extremamente essencial, impactante, inegável, se existe algo realmente profundo e que todas as mulheres, praticamente todas as mulheres, 90% das mulheres podem fazer, é ter filhos. É um empreendimento a longo prazo que nunca morre, porque você pode escrever um livro ou ter um cargo político ou uma empresa. A sua empresa pode falir, seu livro pode ser queimado, destruído, apagado da memória da humanidade. Porém, uma alma de uma criança, ela é eterna. Nunca deixará de existir. Mesmo quando esta criança morrer, ela deixará seus filhos, seus netos, e mesmo que todas as gerações sucessivas, né, que vierem de você venham a morrer, no paraíso as almas estarão lá, poderão se encontrar lá. Então, é uma consciência da eternidade. Só que como a nossa sociedade é extremamente materialista, ela vê as coisas pela perspectiva de quanto eu estou ganhando com isso agora. A mãe, há um outro trecho bíblico que prova a essência da mãe. A mãe, ela não pensa em si, absolutamente, sempre em si, quando ela planeja momentos de glória ou de sucesso. Há um trecho na Bíblia em que a mãe dos filhos de Zebedeu, né, a mãe de Tiago e João, se não me falha a memória, se aproxima de Jesus e diz: Jesus, gostaria de pedir um favor,
Poderia colocar cada um dos meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda? Olha, essa mãe, quando ela se aproxima de Jesus, ela não está pedindo algo para ela. Ela está pedindo algo para os filhos dela. É lindo esse texto. E Jesus ainda discorda dela, né? Jesus a corrige os apóstolos. Olha, se vocês estão procurando fama e poder, vocês estão enganados. Não é isso que vocês devem buscar. Mas essa mãe, ela está buscando algo para outro. E veja, quando a sua vida se encerra em si mesma, é uma vida vazia. As mulheres têm uma forma fácil, muito fácil, de não encerrarem a sua vida em si mesmos, que é a concepção. É uma forma fácil. Os homens, eles precisam lutar pela projeção do próprio ego, pela projeção do nome deles. Se você olhar na história, por que tantos pintores famosos, tantos cineastas, tantos dramaturgos, tantos engenheiros, tantos arquitetos, tantos governantes, por que tantos homens perseguindo momentos de glória, onde eles fazem coisas que expandam a sua personalidade? Por que eles precisam perseguir isso? De uma certa forma, tudo no homem é externo, ele comunica-se para fora. Isso aí é filosoficamente, biologicamente tão lindo. Se você olhar o corpo da mulher e o corpo do homem, a parte sensual da mulher está para fora, assim como a do homem, porque eles se conversam sensualmente e sexualmente, a mulher precisa se mostrar para o homem. Então os seios são para fora, né? A vagina é aparente, o homem também, o pênis é aparente. Então a parte sexual, ela é aparente porque ela quer atrair o outro. Mas a parte reprodutiva, olha que mistério lindo isso. A parte reprodutiva do homem é externa. Por exemplo, o saco escrotal está para fora. Eu te pergunto, não podia ser para dentro? O que ia mudar? Não sei, mas está para fora, foi Deus que fez. Já os órgãos reprodutivos da mulher estão todos escondidos. Todos. Existe uma relação biológica, psicológica, filosófica, ontológica nisso que é muito lindo. O homem, quando ele quer produzir algo, ele tem que jogar para fora. Então, quando ele lança a semente cai na terra, que é a mulher. E o óvulo, ele é milhares de vezes maior do que um espermatozoide. Um homem precisa produzir 300 milhões de espermatozoides e a mulher precisa de um único óvulo. E é o espermatozoide masculino que sai em busca de onde está o feminino. E tudo que a mulher faz de lindo e de mágico está acontecendo dentro dela, escondido. E quando nasce o bebê, se revela a obra magna da mulher. O homem, tudo nele é para fora, né? O órgão sexual para fora, o órgão reprodutor para fora. Então, de uma certa forma, o homem está sempre em busca de procurar expandir a sua identidade. Tem uma feminista que fala sobre isso, eu não sou feminista, mas eu leio todas e existem algumas que falam coisas inteligentes. E a Camille Paglia, que é inclusive uma trans, olha só que coisa impressionante. Uma mulher trans, uma pessoa trans, eu não sei definir bem, mas ela é uma transgênero e ela é ateia e tudo mais. Mas ela analisa essa questão do corpo levando em consideração elementos da criação divina na Bíblia, da literatura e da mitologia grega. E ela fala sobre isso, sobre o corpo do homem e o corpo da mulher. E isso é tão bonito porque o símbolo que a gente usa, por exemplo, para simbolizar macho e fêmea, né? Aquele símbolo, é uma bolinha com uma flecha. Sim. É o masculino. O que é a flecha? É para fora, né? Você vai longe, distante, de um guerreiro, de um deus guerreiro que lança suas setas para longe. A Bíblia, inclusive, diz que os filhos são como flechas, né? Que o homem lança. Na aljava, que a gente lança, eles vão para o mundo. Já o símbolo da mulher é um espelho, ou seja, é olhar para dentro. Então, de uma certa forma, isso explica o comportamento dos homens e das mulheres. E quem diz isso não sou eu, é uma feminista, a Camille Paglia. Ela explica, a mulher, de uma certa forma, ela está completa em si mesma. Quando Deus criou a mulher, ele encerrou a criação. Criou a mulher, viu que era bom, acabou, vou descansar. Quando Deus criou o homem, ele viu que não é bom que o homem esteja só. O único momento de toda a criação em que Deus diz não é bom. Pode observar, no primeiro dia ele cria a luz, no primeiro dia ele cria a luz, viu que era bom. No quarto dia ele cria os astros e viu que era bom. Cria a erva vegetativa e viu que era bom. E ele cria o homem. E aí ele diz, opa, não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma adjuntora e a mulher é tirada, ela não é tirada da terra, ela é tirada de outro ser humano. E tem um outro versículo bíblico lindo que fala sobre isso, que diz, assim como a mulher foi tirada da costela de Adão, todos os homens nascem de alguma mulher. Sim. É como se Deus estivesse fechando um ciclo. Sim. E neste ciclo o homem projeta para fora. Por isso eles querem pintar uma Capela Sistina. Veja, um homem precisa pintar uma Capela Sistina. Ele precisa fazer a Sinfonia de Beethoven, porque ele precisa deixar a sua marca no mundo. Então, Michelangelo ficou
quantas horas, quantos dias pintando aquela Capela Sistina. E aí nós mulheres, nós ficamos 9 meses sem fazer praticamente esforço nenhum e nasce a criatura mais linda do mundo, a nossa maior obra de arte, que foi concebida dentro de nós e não nos exigiu o esforço de pintar nada. Nós temos filhos lindos mesmo sem saber desenhar. Nós temos filhos saudáveis mesmo sem saber nada de biologia. Nós temos filhos inteligentes mesmo não sendo grandes filósofos. Então, assim, o nosso trabalho, ele projeta no mundo. Somente quem tem uma mentalidade extremamente materialista e até capitalista, porque o socialismo é contra o capitalismo, porque nós, feministas, queremos combater o capitalismo. Mas vocês querem combater o capitalismo medindo o poder da mulher pelo quanto ela ganha no mercado de trabalho? Vocês são mais materialistas do que todos os cristãos. Aliás, os cristãos, eles não são essencialmente capitalistas nem socialistas. Eles são cristãos. E eles aderem àquele modelo político ou econômico que parece mais honesto. No caso, no momento é o capitalismo, parece mais honesto, onde as pessoas têm mais oportunidades, são recompensadas pelo que fazem. Mas veja, o homem sempre tentando projetar para fora, a mulher sempre tentando projetar para dentro. Então, quando a mulher vai sair com o homem, olha como isso é interessante. O homem, ele quer seduzir uma mulher. Então, meu marido chama Tiago, né? Então, o Tiago, quando ele quis me seduzir, ele me comprou um presente. Ele deu algo pra mim. Ele limpou o carro, deixou o carro bonito pra me levar a passear. Um outro, sei lá, né? Limpou o carro, mandou lavar. Ou seja, ele fez coisas todas fora do corpo dele pra me presentear. Sim. Eu, quando queria conquistá-lo, também investi em mim mesma. Olha como a mulher, ela é um polo atrativo. Bom, se eu quero conquistá-lo, então por que eu não arrumei o meu carro pra ficar bonito pra recebê-lo? Porque eu não dei um presente pra ele. Não, sim. Eu fiz escova no meu cabelo, passei o meu batom, a minha melhor maquiagem. Ou seja, eu invisto em mim mesma. A mulher investe em si pra conquistar o outro. E o homem investe na mulher pra conquistá-la também. Então veja como a mulher, ela é um polo que procura. Assim como o óvulo fica parado esperando, a mulher, ela para e espera receber. E quando ela recebe, ela multiplica. Assim como a fé é um grãozinho de mostarda, porém se torna uma grande árvore. O espermatozoide é microscópico, mas a mulher tem o poder de transformar aquilo em uma alma eterna. Como é que o movimento feminista pode dizer, e ele diz, que a dona de casa é uma débil mental, que o trabalho doméstico pode ser feito por uma criança de 8 anos, que a mulher que escolhe ser dona de casa é inferior, que não produz nada para a sociedade? Dizem isso, né? Isso está escrito no livro da Beth Friedan, que foi publicado em 1963, que chama Mística Feminina. Esse livro inaugurou o ódio à dona de casa. Bom, elas podem pensar isso, mas eu não consigo concordar. Eu não consigo ver algo que minha mãe tenha feito de maior do que eu e meu irmão. E eu não consigo, inclusive, para infelicidade do meu pai, eu não consigo ver também algo que o meu pai tenha conseguido fazer, por mais que ele seja um policial aposentado, presbítero da Assembleia de Deus, um advogado, tudo, por mais que ele tenha sucesso na vida dele, que ele seja um bom homem, eu não consigo ver nada que ele tenha feito que seja maior do que eu mesma. Talvez seja egoísmo da gente pensar que a gente é a coisa mais maravilhosa que os nossos pais fizeram. Mas olha só, alguém vai pensar isso de nós também um dia, se formos boas mães. E a Bíblia diz, né, nesse versículo que está em Timóteo, a mulher será salva ao dar à luz, se permanecer fiel. Ou seja, se você souber qual é a sua missão e se você for fiel a essa missão. Então, esse movimento feminista de tentar deslegitimar a posição da mulher e da dona de casa é um movimento, na minha opinião, materialista. Isso sim, é extremamente materialista, objetificador e utilitarista. Quer ter bons motivos para se inspirar, se tornar mais positivo e positiva? Então não perca nada do que passa por aqui. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se faça presente.